E aí, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui com você no Caminhos da Consciência. Hoje eu gostaria de conversar contigo, Dia dos Namorados. Hoje eu estou gravando esse programa aqui para a rádio, dia 12 de junho, e eu gostaria de abordar um pouco esse assunto sobre relacionamentos. O que eu tenho visto bastante em meus atendimentos, o que eu tenho percebido que muitas pessoas trazem como questões, e como que a gente poderia auxiliar essas pessoas na busca por um relacionamento, na busca por um convívio harmonioso entre parceiros, quer sejam homens e mulheres, homens com mulheres, mulheres com homens, mulheres com mulheres, homens com homens, tanto faz. Ah, o amor, como todo mundo costuma dizer, é uma coisa muito plural, então não cabe a mim determinar A ou B. Simplesmente como que a gente pode trazer a consciência para que as pessoas possam se relacionar com mais tranquilidade, com mais profundidade, com mais leveza. E uma das coisas muito engraçadas, interessantes que eu tenho observado durante as sessões que eu realizo com os meus clientes é que eu vou ouvindo normalmente o que essas pessoas têm de reclamação, têm de queixa, quando o assunto é o relacionamento afetivo. Tá? Hoje eu vou focar aqui mais no relacionamento afetivo, não tanto no relacionamento familiar ou no profissional. Vamos ser mais diretamente no relacionamento afetivo, perdão. E eu costumo ouvir, principalmente de mulheres, que é o meu maior público, né, meus maiores clientes são mulheres, e elas sempre costumam dizer assim que tá difícil de encontrar um bom homem, tá difícil de encontrar alguém que seja sério, tá difícil de encontrar um homem que tenha maturidade, que a maior parte só quer saber do bem bom, do rale rola, e não querem saber de algo mais profundo, algo mais, como é que a gente pode dizer assim, algo com mais conteúdo. As mulheres estão reclamando bastante que não conseguem encontrar homens profundos, né, homens com profundidade emocional e, por que não, em sua própria maturidade. E por outro lado, quando vem alguns homens, né, buscando este mesmo tipo de auxílio, a maior parte da queixa é as mulheres são todas interesseiras, as mulheres só querem saber de dinheiro, as mulheres pedem, como eles costumam dizer, né, valor muito acima da tabela FIPE, e que querem homens que sejam provedores, ah, que sejam atenciosos, que as ouçam, que resolvam as coisas por elas. E muitas vezes existe aí uma discrepância, né? Um ataque entre as energias inconsciente, tá? Não estou dizendo que isso é o ataque é algo que seja que a gente possa trazer para o lado da violência, mas é um embate entre as energias masculinas e femininas, em ambos os casos. Nós estamos percebendo que existem muitos homens com a energia extremamente feminina e muitas mulheres com a energia extremamente masculina. Então a mulher ela quer um homem que seja provedor, um homem que tome conta dela, mas ela costuma bater no peito e dizer que não preciso de homem para nada. Em contrapartida, nós vemos os homens querendo dizendo assim, não, eu queria ter uma mulher parceira, mas costuma agir como um filho perante essa mulher. Quer que ela resolva tudo, quer que ela determine o que ele vai fazer, quer que ela guie a vida dele, quando na verdade deveria ser o oposto, né? Então, assim, há de se ter uma abertura de ambas as partes. E na nossa sociedade hoje, quando a gente fala sobre essa abertura, sobre um homem, vou utilizar a palavra comandar, e a mulher seguir, isso vira masculinidade tóxica, e para a mulher uma falta de empoderamento. Então existem aí algumas nuances, né, que conflitam e que afastam possíveis parceiros excelentes por conta de discursos de internet que não vão levar nenhum dos dois a qualquer lugar.
E uma coisa muito interessante que depois que eu vou ouvindo, né, que parte do meu trabalho também é ter essa escuta atenciosa, afetiva, respeitosa com as questões que são trazidas, eu costumo fazer uma pergunta que é muito interessante, muito incômoda, mas que traz muita reflexão. E essa pergunta é: ok, você namoraria com você mesmo? E as pessoas ficam olhando, me olhando assim com uma cara de quem? Peraí, como é que é? O que você perguntou? É exatamente isso. Você namoraria com alguém extremamente parecido com você? Tivesse os mesmos valores, que tivesse os mesmos princípios, os mesmos objetivos norte de vida? Você namoraria com alguém igual a você? E aí começa a gagueira, começa o revirar dos olhos, começa o queixo cair e a constatação mais dura que se possa ter. Normalmente a pessoa olha para a câmera, olha para mim e diz: não, eu não namoraria comigo. E por que que você não namoraria com você? E aí as desculpas, que na verdade precisam ser mais elaboradas, logicamente, né? A gente eu uso o termo desculpa como uma fuga daquilo que a pessoa está ali tentando gerenciar naquele momento, porque a pergunta realmente pega ali, como diriam meus avós, pega uma turma de calça curta, e por vezes a pessoa não está pensando sob essa perspectiva de se olhar e dizer, namoraria com você? Tá na frente de um espelho, olhar para o seu reflexo na frente do espelho e dizer assim, eu namoraria com você? A primeira coisa que pode vir neste tipo de pensamento é você pensar assim, André, você está sendo narcisista, não está sendo não? Ou eu não seria uma narcisa, um narciso, se eu olhasse para o meu reflexo e me apaixonasse pelo meu reflexo, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, por aquilo que são meus princípios e valores? Eu não acredito que seja narcisismo, não. Eu acho que isso é uma coerência comportamental e vibracional. Porque quando a gente fala que os opostos se atraem, isso é uma coisa que nós trabalhamos muito no Theta Healing, que é as crenças que nos limitam. Como que os opostos se atraem? Como é que eu posso ser um. Como é que uma mulher pode ter o gene da monogamia e se. Porque isso existe, tá, gente? Nem são. Não são todas as pessoas, nem todos os homens e nem todas as mulheres que possuem o gene da monogamia. E essa mulher com este gene ativo encontra um homem com esse gene desativado. Como é que isso pode ser bom? Pode funcionar para ambos? Até poderia, mas a gente poderia entender aí também que existe uma. Por que que uma pessoa se submeteria a um relacionamento onde seu parceiro, sua parceira é infiel? Então, é um jeito de receber amor, é uma maneira torta de você entender um relacionamento, né? Quando você tem duas pessoas que são extremamente, uma extremamente mandona, a outra extremamente submissa, onde ali existe aquele jogo de poder. Então a gente tem muitas nuances quando a gente fala sobre relacionamento que a gente precisa considerar. E quando eu faço essa pergunta, né, sobre a coerência, né, sobre se você gostaria de namorar, se você toparia namorar alguém muito parecido com você, ter um relacionamento com alguém com as suas mesmas virtudes, normalmente as pessoas começam a entender e começam a refletir uma coisa muito interessante, que aquilo que ela quer do outro, ela mesma não oferece. E então nós voltamos para esse assunto de crenças limitantes e nós procuramos a outra metade da laranja, a tampa da minha panela, né? A minha outra parte. Eu quero alguém que me complete, quando nós precisamos ser completos para nós mesmos. Porque a gente não pode esperar que um outro supra que nos é aquilo que a gente sente que nos falta. Porque quando a gente está nessa posição de que eu estou esperando que a minha parceira ela alimente algo que eu sinto fome, um dia ela pode parar de me alimentar e não vou buscar amor, eu vou buscar outra pessoa que me alimente naquela falha, naquela carência, naquele espaço que eu espero que uma outra pessoa preencha, porque
eu às vezes não sei como olhar para aquilo, às vezes eu não tenho coragem de olhar para aquilo. Mas é a partir do momento que eu paro, tomo coragem e olho para aquela falha, olho para aquela lacuna que existe dentro de mim, e eu entendo por que ela está lá, eu começo também a nutrir o que aquele espaço vazio pede, e outra pessoa não tem essa responsabilidade. Então eu vou tirando responsabilidades dos outros porque eu vou assumindo a minha responsabilidade sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu entendo que eu seja. E então existe assim uma. E a gente começa a perguntar, quando a gente está nesse processo terapêutico, do porquê, né? Você não namoraria alguém igual a você? E algumas das coisas que eu ouço quando eu faço essa pergunta é assim: como é que eu vou lidar com esses defeitos? E os defeitos, onde é que fica? Primeiramente, você está olhando para você e você está vendo só defeito. Suas qualidades, onde ficam? Você não tem capacidade, você não tem como é que eu posso dizer? Você não tem o tino de olhar para você e te ver como uma boa pessoa? Como uma pessoa que tem valores, princípios, que pode oferecer alguma coisa de boa para quem está numa relação com você. Então a gente já começa a entender que realmente aí existe um certo bloqueio. Eu não consigo enxergar o bem em mim. Como é que eu vou enxergar o bem no outro? Eu vou me focar mais uma vez apenas no que aquela outra pessoa tem de defeito? E nós também temos que ter a consciência de que ninguém é perfeito. Você não vai estar num relacionamento onde ele vai ser 100% flores, arco-íris e unicórnios pulando para cima e para baixo. Você vai ter desafios. Por mais elevado, equilibrado e harmonioso que possa ser um relacionamento, ele vai apresentar, hora ou outra, algum obstáculo que você vai ter que gerenciar. E quando a gente fala sobre os defeitos de uma outra pessoa, que quando a gente está nesse naipe de relacionamento de uma pessoa muito parecida com quem nós somos, a gente poderia olhar esse defeito como um espelho. Porque assim, se eu vejo alguma coisa que não é recorrente, eu não vou dizer que isso é um defeito. Agora, se é uma coisa que me incomoda com uma certa recorrência, se essa pessoa ela é um espelho para mim, então, se eu estou olhando para o espelho, ele está refletindo a mim, não aquela pessoa, não quem está do meu lado. Então, cabe uma autoanálise, cabe eu vir para dentro e entender por que que aquilo está me incomodando. Então, o relacionamento deixa de ser uma ferramenta de disputa. Ai, a minha dor é maior do que a sua. E começa a ser um relacionamento de cura. Olha, eu estou vendo um negócio aqui onde eu posso melhorar. Porque se realmente essa pessoa ela me espelha e isso está me incomodando e me incomoda com uma certa constância, é porque isso daqui está em mim também, não está única e exclusivamente no outro. E eu posso então usar é uma palavra meio pesada, mas eu posso utilizar, conduzir esta relação como uma relação de cura, tanto para mim quanto para a pessoa que está junto comigo. Porque se a gente reflete as coisas, com certeza aquele comportamento ali também está partindo de mim para aquela pessoa. Uma das outras coisas que eu costumo ouvir quando faço essa pergunta é algo assim, mas nossa, namorar comigo mesmo seria um negócio tão monótono. Por quê? Você ainda acha que relacionamentos é uma montanha russa, onde você tem toda aquela empolgação, aí aquele negócio despenca e você tem que se empolgar mais uma vez, e aquele negócio despenca e você tem que. Não, isso não é relacionamento. Tá? Isso a gente poderia chamar de qualquer outra coisa, menos de relacionamento. Porque um relacionamento, ele realmente chega um momento onde ele entra em uma linha reta e é aqui que está a beleza dele. Porque enquanto muita gente vê monotonia na rotina, a rotina traz segurança. A rotina traz a segurança de você saber que você pode chegar em casa e não precisar discutir,
que você pode chegar na sua casa junto da sua parceira, do seu parceiro e ter um momento agradável de conversa, compartilhar o que cada um fez no dia, ouvir as histórias, ouvir os desafios, dar risada, e não simplesmente você entrar na sua casa pensando, nossa, será que hoje virou a lua de alguma coisa, né? Alguma coisa tirou do sério? Será que eu vou chegar lá? Quem que eu vou encontrar dentro da minha casa? Eu vou encontrar o meu parceiro totalmente pirado? Eu vou encontrar a minha parceira totalmente possessa? Não, cara. O negócio a rotina, a monotonia, né? Essa coisa monótona, a rotina é muito boa quando a gente está nesse relacionamento, porque eu não preciso dessa montanha russa de emoções para me sentir amado, para me sentir querido, para me sentir considerado, visto. Eu consigo entender e sentir o amor de uma maneira mais nivelada, mais equilibrada. É mais gostoso dessa maneira. E quando a gente faz no Theta Healing, o que a gente costuma chamar de manifestação de alma gêmea, a gente costuma dizer assim que primeiro a gente faz a pessoa não querer uma alma gêmea, porque aí a gente vai entender o porquê que ela quer esta alma gêmea. Então, por que você quer uma alma gêmea na sua vida? Lembrando que a alma gêmea nem sempre é só o campo afetivo, tá? Nós temos a, a consciência da alma gêmea como um melhor amigo, uma melhor amiga, um filho, um parente. Essas pessoas também podem ser almas gêmeas, não é porque são almas gêmeas que serão afetivas, tá? Elas são almas gêmeas que são relacionais. Então, quando a gente faz uma manifestação de alma gêmea, nós normalmente fazemos uma lista enorme daquilo que a gente espera de um parceiro ou de uma parceira. Então a gente pode, no Theta Healing, a gente pode determinar se eu quero um homem ou uma mulher, altura, cor do cabelo, cor dos olhos, é, né, se tem cabelo ou não tem cabelo, e por aí vai. E a gente também, eu sempre falo assim para os meus clientes que coloquem também os defeitos que você atura, por assim dizer. Aquilo que você está preparado, aquilo que você tem como base para poder suportar naquele seu parceiro, naquela sua parceira. Porque a gente sempre, quando a gente fala de alma gêmea, a gente fala, coloca os atributos que você quer, a gente sempre pensa na melhor pessoa do mundo. Mas e aquilo que a pessoa, por vezes, falha um pouquinho? O que eu falho? O que eu falho? E espero que o outro também fale, porque aquilo que eu falho eu sei. Eu sei que por vezes, eu deixo a minha toalha molhada em cima da cama. Eu sei que por vezes eu volto da academia, aqui no prédio, eu vou tomar um banho, eu tiro a roupa e largo a roupa jogada no chão aqui, depois eu vou ver o que eu faço com ela. Se a minha parceira fizer a mesma coisa, eu vou ficar possesso? Ou eu vou entender que eu também faço a mesma coisa, que direito eu tenho de reclamar sobre aquilo? Entende? Então, quando a gente faz essa manifestação, a gente também pede para colocar esses defeitos, por assim dizer, com os quais você possa conviver. E quando eu fiz esse processo, né, quando eu fiz essa manifestação, estava no final de um curso de Theta Healing, onde haveria, né, a manifestação dessa alma gêmea que a instrutora ia fazer para nós. E eu não fiz lista naquela vez, naquela época. Ela simplesmente olhou assim para mim, né, através da webcam. Ela estava lá na República Tcheca, que eu acho que hoje é Tchequia, né? Estava vendo até pelos jogos da Copa aqui, parece que hoje o nome do país virou-se para nós Tchequia. E ela perguntou assim para mim, eu estava com um papel em branco, né, que era a representação da minha lista, onde ela enrolou uma rosa vermelha, e colocou dentro de uma, de uma parede de uma igreja na Tchequia, que é uma ruína já, mas um lugar muito bonito. E ela perguntou para mim: você fez sua lista, André? Eu olhei para ela e falei assim: eu fiz. E não tinha feito. E quando ela fez a manifestação, a minha lista veio: eu quero uma mulher parecida ou igual a mim. E demorou um tempinho e eu encontrei essa mulher. Muito parecida, mas muitíssimo parecida. Logicamente, ela também manifestou, né?
a gente tem o livre-arbítrio, eu não posso manifestar uma alma gêmea que eu quero, né? Aquela pessoa que eu quero, porque ali eu tô mexendo no livre-arbítrio dela e isso não é permitido, tá? Então, assim, eu manifestei esta mulher e esta mulher também me manifestou. Então, foi uma manifestação ali, foi uma via de mão dupla, né? Nós nos encontramos. E tem muita coisa em comum. Nós temos muitíssima coisa em comum. E no principal, que é virtude, que são valores, princípios, objetivos, metas de vida. E é muito interessante porque uma virtude, meta, valor e princípio de vida compartilhados, eles são muito mais fortes do que qualquer tipo de disputa que possa haver entre nós. Nós não disputamos espaço, nós preenchemos aquilo que já é espaço nosso e então a gente consegue criar um outro espaço entre nós. Nós respeitamos os espaços alheios e formamos um espaço de compartilhamento. E é nesse espaço de compartilhamento que é gerado amor, carinho, respeito, entrega, serviço. E eu posso falar para vocês assim, com todo, com toda, com toda a energia afetiva, amorosa que tem no meu coração. Eu estou num relacionamento absurdamente bom, mas eu precisei olhar um pouco para aquilo que eu queria no outro, né, que eu queria em uma mulher, mas que eu também não entregava. Então, quando essa questão vem do você namoraria com alguém parecido com você, eu peço para que você veja o que você espera naquela outra pessoa. E naquilo que você espera naquela outra pessoa, você está oferecendo? Você também oferece do outro lado da balança? Eu quero que a pessoa me respeite. Você respeita? Eu quero que a pessoa seja cuidado, que a pessoa tenha cuidado nas palavras comigo. Você é cuidadoso? É cuidadosa nas palavras que você profere para quem está do seu lado? Eu quero que a pessoa não olhe para nada além de mim no mundo. Você faz a mesma coisa? Então, assim, é entender, é integrar, internalizar aquilo que eu desejo no outro e trazer primeiramente para mim. Porque enquanto você não se sentir orgulhoso, orgulhosa de ter um parceiro, uma parceira parecido com você ao seu lado, você vai continuar patinando, tá? Primeiro você tem que ter orgulho de dizer e falar assim: nossa, seria muito bom se eu tivesse uma namorada igual a mim, um namorado igual a mim. Porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, tenho esses valores, tenho esses princípios. Olha que, né? Eu não sou um partido, porque eu não estou partido no meio esperando que alguém venha completar. Eu sou inteiro. Que o Criador te abençoe e que você esteja bem e em paz.